A vítima faz esse procedimento. Você põe um tucho de pano ou gaze e ela mesma faz a compressão no local. Se caso a gente for manusear uma vítima sangrando, qual EPI que a gente deve usar? Luvas. Né? Se na falta de luvas, pode usar sacos sem perfuração. Foi amputado um membro. O que eu faço com esse pedaço que caiu, que foi extraído? Eu tenho que pegar ele com um pano limpo. Coloco dentro de um saco plástico. Amarro o saco e coloco sobre o gelo. E aqui eu faço um curativo local. Só o curativo. Não pode lavar, nem soprar, nem abanar, nada disso. Só um curativo. Como é que chama aquela hemorragia que o sangue sai em forma de esguicho? Um vermelho bem vivo. Hemorragia arterial. Que o sangue sai vermelho escuro. É uma hemorragia venosa. Que o sangue sai fino e oleoso e constante. Capilar. Ou qualquer parte onde houver cabelos. Entorse na luxação, eu uso que tipo de compressas? Frias. No estado febril, que tipo de compressas? Frias. Na hemorragia nasal, que tipo de compressa? Fria. Quando que eu posso usar então a compressa quente? Quando tem o quê? Hematomas. Quando tiver roxo no corpo, você pode usar a compressa quente, aquilo vai disseminar, né, o sangue, vai desaparecendo. Na queimadura, tanto de primeiro, segundo ou terceiro grau, o que eu uso? Água corrente ou soro fisiológico. A pele ficou cheia de bolhas, pode furar aquela bolha? Não. É só soro fisiológico ou a água corrente. Não pode estourar a bolha. Aquela aguinha da bolha já está protegendo o local atingido. O que é bandagem? É quando a gente enfaixa. Eu posso enfaixar apertando até o extremo? Não, porque senão para a circulação. Pode deixar frouxo? Não, porque também isso não resolve de nada. Qual é o agente poluidor fixo? Indústria. Imóvel. Veículos automotores de combustíveis fósseis. Quais são órgãos ambientais que vocês conhecem? Temos vários. CONAMA, o que mais? IBAMA, o CISNAMA, o FEAM, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, são órgãos ambientais. Mas qual é o único programa de controle ambiental? PROCONVE ou PROCOV. Qual é a função do canister? O que ele absorve? Os vapores do combustível. Catalisador é um filtro? Não. É um transformador de gases. Transforma gases nocivos em gases inofensivos. Sonda lambda mede o quê? Nível de oxigênio que sai pelo escapamento. Injeção eletrônica substitui o quê? Carburador. Qual é o combustível que mais polui? Diesel. O que o diesel solta no meio ambiente? Fumaça preta. Qual é o gás que os veículos soltam no meio ambiente? Monóxido de carbono. Qual é o gás ou qual é a partícula que os veículos a álcool ou etanol soltam no meio ambiente? Aldeídos. Qual é o combustível que mais polui? Que menos polui? Faltando um. Gás natural veicular. Como nós aqui não temos fornecedor de gás natural, pensando no meio ambiente, a gente deve usar gasolina ou etanol? Etanol. O etanol aqui no Brasil é extraído do quê? Cana. O que mais? Mandioca. Batata doce. Eucalipto. Tem que ver essa resposta aí. Milho. Eucalipto, batata doce, beterraba. Pois você olha aí se você acha pra gente ver. Eu acho que é o que não faz. Tá? O que não tem no álcool do Brasil? Vinhaço e vinhoto. Vinhaço ou vinhoto. Muito bem. O que... Deixa eu ver. A chuva ácida. O que ela destrói? Estruturas metálicas, causando o quê? Corrosão. O efeito estufa.
Está sendo destruída qual camada da atmosfera? Inferior. Camadas inferiores. Qual é o aparelho usado para medir o som? Decibelímetro. Acima de 55 decibéis causa o que para nós? Estresse auditivo. Acima de 120 decibéis, o que causa? Surdez irreversível. Qual é o limite de segurança e o limite permitido por lei nos veículos? 80 decibéis, medido a 7 metros de distância. Muito bem. Qual é o material que mais demora para se decompor? Vidro. Demora menos? Papel. Qual é o curso usado para carga perigosa? MOP. Quantos produtos existem de produtos perigosos? Quantas classes? 9. Elas são identificadas pelo rótulo e o painel conforme a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. Para que serve o painel do veículo? Ela vai mostrar as condições reais do veículo, mas se estiver piscando alguma luzinha, está acontecendo alguma anormalidade. Qual é a função do velocímetro? Mostrar a velocidade. Do odômetro? Quilometragem. Do manômetro? Pressão do óleo. Do termômetro? Temperatura. Do voltímetro ou amperímetro? Carga, descarga ou tensão. Carga e descarga da bateria. Tacômetro ou contagiro? Rotações por minuto. Qual é a função do motor? O que ele é? O que essa peça faz? Ele é uma máquina térmica que transforma combustível em energia mecânica. Qual é o motor mais fabricado no mundo? Térmico. Mais usado? Água. Ele funciona com água? Não, ele é refrigerado a água. Bloco. É a peça mais o que do veículo? Pesada. Como chama o reservatório de óleo? Cárter. Qual óleo a gente coloca no motor do veículo? Lubrificante. Aonde que acontece a explosão? No cabeçote. Quantos volantes tem o veículo? 2. Quais são eles? O volante do motor ou o volante da direção. Se o volante estiver trepidando, balançando, o que eu tenho que fazer? Balanceamento. Se estiver puxando para um lado para o outro? Alinhamento. Quais são os 4 tempos do motor? Admissão, compressão, explosão e escape. Os 4 tempos juntos. Ciclo de Otto. O que é uma mistura rica? Mais combustível, menos ar. Qual que é a mistura pobre? Mais ar, menos combustível. Qual é a melhor mistura? Ideal. São 15 partes de ar para 1 de combustível. A injeção eletrônica foi quem substituiu o quê? O carburador tinha um defeito comum. Qual que era? O entupimento. O sistema de arrefecimento controla o quê no veículo? A temperatura. Então, o nosso veículo pode ser arrefecido de 2 formas, com água ou ar. Qual é o mais usado no mundo? Água. Se o nosso veículo ele é refrigerado a água, o que não pode faltar? Água. Ferver o veículo, eu posso completar esse nível de água com o motor quente, tá lá fervendo? Não, tem que esperar esfriar. Qual sistema ele vai ser responsável por lubrificar as peças, evitando desgaste? Lubrificação. Se perguntar na prova do Detran, qual sistema controla a temperatura? Arrefecimento. Quais são? Muito bem, são os 2, arrefecimento e lubrificação. Por que a lubrificação entra? Porque se ele evita o desgaste, não vai ficar ferro com ferro batendo, que sai até faísca. Tá? Então aí usa os 2. A troca de óleo tem que ser de 5 em 5, 8 em 8 ou 10 mil quilômetros? Quanto que eu troco o óleo? Conforme o fabricante. Qual é o óleo que a gente coloca no motor do veículo? Lubrificante. Como que eu faço a medição de óleo? Com carro.
Lugar plano com motor Desligado. frio. Desligado pelo menos a 10 minutos. Pode ser no meio do morro? Não, mais para nós aqui? Não, de jeito nenhum. Qual é a função da embreagem? Ela vai isolar o funcionamento do motor para a gente acoplar e desacoplar marchas. O que é debrear? Pisar na embreagem. Diferencial, o que ele faz? Ele faz com que as rodas girem diferente uma das outras nas curvas. Qual é a função da mola? Sustentar o veículo. A mola faz parte de qual sistema? De suspensão. O sistema de suspensão, o que ele absorve? Impactos. Qual é o freio mais eficaz? ABS. Qual é o freio mais antigo? De mão. O freio de mão atua em qual roda? De trás. E o freio que a gente pisa com o pé, que é o freio de serviço? Nas quatro rodas. Qual é o freio usado no veículo de grande porte? Ar. Pequeno porte? Hidráulico. O que é fazer sangria no sistema de freio? Retirar as bolhas de ar. O que faz, o que causa a perca de um freio? Falta de fluido, o que mais? Desgaste das pastilhas. Isso, pastilhas e lonas gastas, aí causa a perca do freio. Tá perdendo o freio, eu devo procurar o quê? Oficina mecânica imediatamente. Não vai tentar fazer em casa, porque não, a não ser que vocês sejam mecânicos, tá? Qual é a função das velas? Cantar parabéns? Não. Fazer despacho? Não. Produz centelhas. Qual é a função da bobina? Transformar baixa voltagem em alta voltagem. Muito bem, então é baixa tensão em alta voltagem também. Qual é a função do termômetro? Medir a temperatura. Qual é a função do alternador? Gerar energia para o veículo. Qual é a função da bateria? Armazenar energia. Do distribuidor? Distribuir energia para o veículo. Qual é a peça mais dura ou mais rígida? Chassi. Qual é a função do sistema de escapamento? O que ele elimina? Gases. E também abafa o ruído do funcionamento. Qual é a função do pneu? Rodar? Impulsionar, frear. Muito bem. Qual é a medida de segurança de um pneu? 1,6 milímetros de profundidade. Abaixo disso já é um pneu? Cara, um pneu que tiver muito calibrado, muito cheio, o que causa? Estouro. Pode causar um acidente. E se ele tiver baixa calibragem, o que desgasta? As laterais. Extintor de incêndio é obrigatório para todos? Não. Desde quando? 2015. Hoje em dia ele só é obrigatório para os veículos de grande porte e inflamáveis. Qual é o extintor mais usado? ABC. Qual é o prazo de validade do extintor? 5 anos. Do pó do extintor? 5 anos também. Ele tem que ser usado na vertical em forma de leque, de um lado para o outro. Um ciclista empurrando a bicicleta sobre a calçada, pode? Pode. Ele é equiparado a quem? Pedestre em direitos e deveres. Trafegar com a bicicleta sobre a calçada é infração de que natureza? É média. E se o ciclista não tiver habilitação, para onde que vai a infração? Para o CPF da pessoa. Agora, se perguntar na prova, quando que eu posso trafegar com a bicicleta sobre a calçada? Quando for uma ciclovia, que é uma calçada pintada de vermelho. Ciclovia. Na rua, tá? Na via. A corrente da motocicleta, ela tem que ser esticada até o extremo? Não. Tem que estar frouxa, quase caindo? Não. Mas ela tem que ter folgas. Quando que eu posso usar o acostamento? Eu uso o acostamento. 3 situações eu uso.
Convergir à esquerda, retorno E emergência. e emergência. Quanto que eu posso trafegar no acostamento? Para entrar em lote lindeiro. O que é um lote lindeiro? Tudo que se limita com a via. Fábrica, posto de gasolina, ou estacionamento, ou mesmo um bairro, igual lá no Jardim das Oliveiras. Certo? Da matéria, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Sim, não, talvez? Sim, não, talvez? Tudo certo, então? Então, bom, essa é a primeira parte da revisão, depois a gente vai ver os banners, tá bom? Então aí, vão dando uma olhadinha aí no material, veja alguma coisa que vocês queiram ver e a gente vai ter uns 5 minutinhos aí para descansar a cabeça do meu falatório.